Gênesis capítulo 1, versículo 24. Diz assim a palavra: Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas como sementes, com sementes em toda a terra, e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimentos a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Aqui nós precisamos de um tempinho a mais para explicar para os irmãos que aqui é o fim, então aqui finda, o ciclo da criação. Aqui é o final de toda a criação, de tudo aquilo que Deus cria, aquilo que Ele gera em favor de tudo aquilo que existe em todo o tempo, aquilo que está em toda a existência de Deus. E nós percebemos que, de igual modo, nós percebemos que uma grande semelhança com aquilo que acontece no ciclo anterior, que é o quinto ciclo. Porque Deus, Ele disse para que a terra produzisse, grande variedade de animais. Então a terra produz os animais, e cada animal é produzido conforme a sua espécie. E tem espécies de animais domésticos, animais que rastejam e animais que são selvagens. E dessa forma, como está no versículo 24, aconteceu segundo a palavra de Deus. Tudo acontece segundo aquilo que Deus determina, segundo aquilo que é a sua palavra. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie, e viu que isso era bom. Então na criação, Deus ele enxerga que tudo que é bom, tudo que Ele fez foi perfeito, foi bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e será semelhante a nós. Então aqui eu quero chamar a sua atenção. Deus, em seu conselho, irmãos, em seu conselho, Ele cria então o homem. Esse homem, esse Adão aqui criado, ele é a humanidade. Esse Adão é a humanidade, são os seres humanos criados. E o que Deus diz aqui, eu estou lendo a Nova Versão Transformadora, os irmãos podem fazer uma comparação de alguma diferença aí na leitura, mas é dito: esse homem criado, esse ser humano, ele será semelhante a nós. Ele não é semelhante a nós. Na criação, o homem criado, a humanidade, não era semelhante a Deus. Ele criou para um dia ser semelhante a Deus. Um dia ele seria semelhante a Deus, mas aqui ainda ele não era semelhante a Deus.
E esse homem, ele só seria semelhante a Deus na história, na linha do tempo, na revelação de Deus, na revelação de sua vontade. Esse homem só seria completo, ele só seria semelhante a Deus o dia que ele dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Enquanto o homem não dominasse, ele não seria semelhante, não seria igual a Deus. Ele não seria igual a Deus. E nós percebemos isso na história, irmãos. Nós temos a história aí para revelar exatamente isso que nós estamos dizendo a vocês. Então, no versículo 27, nós encontramos que Deus, ele criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. 28, então Deus os abençoou e disse, mais uma vez aqui, muita atenção, o homem, ele não foi criado, colocado no mundo, para ser abençoado na sua trajetória. O homem, ele foi abençoado, a humanidade foi abençoada, como nós estamos lendo aqui no versículo 28, na origem, quando foi criado, na formação. Todo homem foi abençoado na sua formação. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as águas do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Irmãos, percebam que Deus primeiro, ele promove na sua ação criadora, ele sempre traz o benefício primeiro, ele sempre traz a provisão primeiro, para depois dar ao homem a necessidade. Ele não criou a fome antes de ter os alimentos. Primeiro ele cria os alimentos, e por ele ter criado os alimentos, por ele ter criado as provisões para o homem, ele implanta no homem a necessidade para que o homem possa buscar então esses alimentos, para que o homem possa ir atrás da provisão de Deus. Mas nunca houve primeiro a fome, nunca houve primeiro a necessidade para depois Deus correr atrás para liberar a provisão. Sempre primeiro houve a provisão para que depois o homem pudesse ir atrás da revelação das coisas de Deus. E no versículo 30, então nós estamos lendo que aconteceu exatamente como Deus havia determinado, como Deus havia dito. E no 31 Deus olhou para tudo que havia feito. Preste atenção. Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Se Deus no sexto ciclo, no sexto dia, olha e veja, e enxerga e entende tudo que se havia de fazer estava feito, então a obra se dá por acabada, está por terminada. Então vem a noite passa, Deus ele não para na noite, ele não termina o ciclo na noite, ele não termina nenhum ciclo nas trevas, ele só dá por finalizado a obra quando o dia amanhece. E aqui então encerra o sexto e último dia da criação de Deus. O sexto dia acaba aqui. Nas próximas mensagens nós vamos estar revelando mais o Evangelho orgânico, o Evangelho da criação. Eu agradeço a sua compreensão, ficam todos com Deus e até a próxima. Irmãos, não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, deixar o seu comentário
E se você tiver alguma dúvida, não entendeu a mensagem, se você precisar de um auxílio maior aqui, quiser conversar conosco, nós temos as nossas redes sociais, você vai ver aí que está no vídeo aí as nossas redes sociais. Então, para que tenha mais relevância, a gente possa chegar no maior número de pessoas, a gente pede que você compartilhe, que você deixe o seu like, para que o canal possa crescer e nós chegarmos ao maior número de pessoas. Muito obrigado.